Uma garçonete novata de apenas 22 anos conseguiu fazer algo que ninguém jamais teve coragem: calar a boca do milionário mais temido da cidade. Em um restaurante sofisticado de São Paulo, presenciamos uma cena que mudaria para sempre a vida de ambos. O que aconteceu naquela noite gélida de inverno deixou todos os presentes boquiabertos e gerou consequências inimagináveis. Se você gosta de histórias sobre coragem, reviravoltas e justiça, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história impressionante. O milionário temido. Eduardo Santana chegava sempre às 8 da noite no Le Jardin, o restaurante mais exclusivo dos Jardins em São Paulo. Com seus 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e ternos que custavam mais que um carro popular, ele emanava uma aura de poder que fazia todos ao seu redor se curvarem diante de sua presença. Dono de um império imobiliário avaliado em mais de 200 milhões de reais, Eduardo construiu sua fortuna através de métodos questionáveis que incluíam intimidação, suborno e a destruição sistemática de qualquer um que ousasse se opor a seus interesses. No restaurante, sua mesa permanecia sempre reservada, a número 7, estrategicamente posicionada no centro do salão, de onde podia observar todos os outros clientes e ser visto por eles. O garçom responsável por servi-lo, um senhor de 60 anos chamado João, tremia visivelmente sempre que se aproximava da mesa. Eduardo tinha o hábito cruel de humilhar os funcionários, criticando desde a temperatura do vinho até a forma como o pão era cortado, sempre em voz alta para que todos pudessem ouvir. Seus negócios eram conduzidos da mesma forma implacável. Pequenos empresários que se recusavam a vender seus terrenos para seus empreendimentos descobriam rapidamente que haviam cometido um erro fatal. Eduardo usava uma rede de advogados e contatos na prefeitura para criar problemas burocráticos intermináveis, enquanto seus capangas faziam visitas intimidadoras no meio da madrugada. Poucos resistiam por mais de 6 meses a essa pressão constante. A imprensa local o tratava com uma mistura de medo e reverência. Jornalistas que ousavam investigar suas práticas descobriam que seus empregos subitamente se tornavam precários, e suas famílias começavam a receber ligações anônimas no meio da noite. Eduardo mantinha um dossiê detalhado sobre cada pessoa influente da cidade, coletando informações comprometedoras que usava como moeda de troca quando necessário. Sua vida pessoal era igualmente fria e calculista. Divorciado 3 vezes, Eduardo havia criado filhos que o temiam mais do que o respeitavam. Sua mansão no Morumbi era uma fortaleza isolada, onde recebia apenas pessoas que pudessem ser úteis para seus negócios. Não tinha amigos verdadeiros, apenas associados e subordinados que tolerava enquanto fossem lucrativos. Na noite de 15 de julho de 2023, Eduardo entrou no Le Jardin como sempre fazia, esperando a usual reverência servil dos funcionários. O ar-condicionado combatia o frio do inverno paulistano, enquanto o som suave do piano criava uma atmosfera de elegância forçada. Os outros clientes abaixavam automaticamente o tom de voz quando ele passava, alguns até interrompendo suas conversas completamente. Eduardo sorriu com satisfação ao perceber o efeito de sua presença, sem imaginar que naquela noite específica, uma jovem de apenas 22 anos estava prestes a abalar os alicerces do império de medo que havia construído ao longo de décadas. A garçonete corajosa. Marina Silva tinha acabado de completar 22 anos quando desembarcou na Estação da Luz, carregando apenas uma mala surrada e R$ 200 no bolso. Vinda de Diamantina, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela deixará para trás uma vida de privações em busca de oportunidades na metrópole paulistana. Filha de uma doméstica e de um pedreiro que havia morrido em um acidente de trabalho quando ela tinha apenas 15 anos, Marina cresceu compreendendo o valor do trabalho árduo e da dignidade pessoal. Durante a adolescência, ela trabalhará em padarias e lanchonetes da cidade natal para ajudar a mãe a sustentar a casa e custear seus estudos. Mesmo com todas as dificuldades, Marina conseguirá terminar o ensino médio com notas excelentes, sonhando um dia cursar a administração de empresas. Sua personalidade forte foi moldada pelas adversidades. Ela aprenderá desde cedo que não podia depender de ninguém além de si mesma, mas também que era fundamental tratar todas as pessoas com respeito e dignidade. O emprego no Le Jardin havia chegado através de uma prima que trabalhava como faxineira no bairro dos Jardins.
A vaga surgiu de última hora quando uma garçonete pediu demissão sem aviso prévio. Marina não tinha experiência em restaurantes finos, mas sua honestidade e disposição para aprender impressionaram o gerente durante a entrevista. Ele a contratou com a condição de que ela observasse e aprendesse rapidamente, pois não havia tempo para treinamento prolongado. Nos primeiros dias, Marina ficou impressionada com a sofisticação do ambiente. As toalhas de linho, os talheres de prata, os cristais importados e a decoração refinada criavam uma atmosfera de luxo que ela jamais havia experimentado. Os preços do menu a chocaram inicialmente. Um prato custava mais do que ela ganhava em uma semana em Diamantina. Gradualmente, ela foi compreendendo as regras não escritas do estabelecimento e aprendendo a lidar com a clientela exigente. Seus colegas de trabalho a acolheram bem, especialmente Dona Carmen, uma funcionária de 55 anos que trabalhava no restaurante há mais de 20 anos. Carmen havia começado como auxiliar de cozinha. Através de dedicação e competência, conseguirá ser promovida a supervisora do salão. Ela se tornou uma figura maternal para Marina, ensinando-lhe os detalhes do serviço e alertando-a sobre os clientes mais difíceis. Foi Carmen quem contou a Marina sobre Eduardo Santana. Ela explicou que toda terça-feira ele aparecia pontualmente às 8 horas, sempre mal-humorado e procurando defeitos no atendimento. Carmen aconselhou Marina a ficar longe da mesa 7 quando Eduardo estivesse presente, pois ele tinha o costume de humilhar funcionários novos apenas por diversão. Marina ouviu atentamente os conselhos, mas algo dentro dela se revoltou contra a ideia de se submeter a humilhações gratuitas. Na noite de 15 de julho, Marina estava escalada para trabalhar no turno noturno pela primeira vez. O frio de inverno havia esvaziado parte do movimento do restaurante, criando uma atmosfera mais íntima e tensa. Quando Eduardo Santana entrou pela porta principal, Marina imediatamente percebeu a mudança no comportamento de todos os funcionários. O silêncio respeitoso se instalou no salão, e ela observou como os colegas evitavam fazer contato visual com o homem que caminhava com passos firmes em direção à sua mesa reservada. A noite que mudou tudo. O que você está achando da história até agora? Deixe sua opinião nos comentários e continue assistindo para descobrir como Marina vai enfrentar o milionário mais temido da cidade. Eduardo Santana havia pedido seu prato habitual. Um filé Wellington acompanhado de vinho francês que custava mais de R$ 500 a garrafa. Durante o jantar, ele manteve sua rotina costumeira de encontrar defeitos no atendimento, reclamando da temperatura ambiente, da velocidade do serviço e até mesmo da forma como os guardanapos estavam dobrados. Os outros clientes do restaurante assistiam discretamente ao espetáculo, alguns com expressões de pena pelos funcionários, outros aparentemente divertidos com a situação. Por volta das 9h30, Dona Carmen estava servindo a sobremesa na mesa ao lado quando tropeçou ligeiramente, derramando algumas gotas de molho de chocolate no chão mármore do restaurante. Era um acidente pequeno e facilmente corrigível, mas Eduardo imediatamente viu uma oportunidade para exercer seu sadismo habitual. Ele se levantou da cadeira com um movimento brusco que fez a cristaleria tinir, e sua voz cortou o ar do salão como uma lâmina afiada. Que incompetência absurda é essa? Uma funcionária velha e desajeitada, como você deveria estar em casa tricotando, não servindo em um restaurante decente, gritou Eduardo, apontando o dedo acusadoramente para Carmen. A mulher de 55 anos abaixou a cabeça, as lágrimas começando a formar em seus olhos enquanto ela se ajoelhava para limpar o chão. Olhem só, agora está sujando ainda mais o ambiente com essa limpeza patética. Chamem o gerente imediatamente. O silêncio no restaurante se tornou sepulcral. Outros clientes pararam de comer e conversas foram interrompidas abruptamente. João, o garçom veterano, se aproximou tremendo, tentando acalmar a situação, mas Eduardo o afastou com um gesto desdenhoso. Não quero ouvir desculpas de subordinados. Quero que essa mulher seja demitida agora, na minha frente, ou vocês vão descobrir o que significa ter Eduardo Santana como inimigo. Carmen continuava no chão, limpando um derramamento que já não existia mais, claramente tentando evitar um confronto direto. Eduardo, percebendo que havia conquistado a atenção de todo o restaurante, decidiu prolongar o espetáculo. 20 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu a carregar uma bandeja. Que exemplo patético para as funcionárias mais novas.
Aposto que nem sabe ler direito o cardápio que serve. Foi nesse momento que Marina Silva sentiu algo queimar dentro do peito. Observando da entrada da cozinha, ela viu a humilhação gratuita de uma mulher que havia sido gentil com ela desde o primeiro dia. Carmen não merecia aquele tratamento, especialmente por um acidente tão pequeno que qualquer pessoa poderia cometer. Marina pensou na própria mãe, que havia trabalhado a vida inteira como doméstica e enfrentado situações similares de desrespeito. Contra todos os conselhos que havia recebido, contra sua própria segurança no emprego, Marina caminhou determinadamente em direção à mesa 7. Seus passos ecoaram no silêncio tenso do restaurante, e todos os olhares se voltaram para a jovem garçonete de apenas 22 anos que ousava se aproximar do homem mais temido da cidade. Com licença, senhor, disse Marina com voz firme mas respeitosa, parando ao lado da mesa de Eduardo. Gostaria de falar com o senhor sobre o que acabou de acontecer. Eduardo a olhou com uma mistura de surpresa e incredulidade. Ninguém jamais havia interrompido seus momentos de poder, especialmente uma funcionária novata. Dona Carmen é uma profissional exemplar que dedica sua vida a este trabalho. Um pequeno acidente não define o caráter de uma pessoa, e ela certamente não merece ser tratada com desrespeito. O restaurante inteiro prendeu a respiração. As consequências inesperadas. Obrigado por permanecer conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Prepare-se para descobrir as consequências surpreendentes da coragem de Marina. Eduardo Santana ficou em silêncio por longos segundos, processando o que acabará de acontecer. Pela primeira vez em décadas, alguém havia questionado seu comportamento publicamente, e ainda por cima uma garçonete novata que provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava em uma única refeição. Seus olhos se estreitaram perigosamente enquanto ele estudava o rosto determinado de Marina, procurando sinais de medo ou submissão que não conseguia encontrar. Como você se atreve a me questionar? Eduardo sussurrou com uma voz gelada que fez vários clientes ao redor se arrepiarem. Você sabe quem eu sou. Sabe o que posso fazer com sua vida insignificante. Marina manteve a postura ereta, seus olhos encontrando diretamente os dele. Sei que o senhor é um cliente importante, mas isso não lhe dá o direito de humilhar pessoas trabalhadoras e honestas. Todos merecem ser tratados com dignidade. O confronto se estendeu por mais alguns minutos, com Eduardo tentando intimidar Marina através de ameaças veladas e demonstrações de poder, enquanto ela mantinha sua posição com uma calma surpreendente. Finalmente, percebendo que não conseguiria quebrar o espírito da jovem diante de todos aqueles clientes, Eduardo jogou sua guardanapo sobre a mesa, deixou R$ 200 sobre o prato ainda pela metade e saiu do restaurante com passos furiosos. Nos dias seguintes, as repercussões do confronto se espalharam pela cidade como ondas em um lago. Eduardo, consumido por uma raiva que ele mesmo não conseguia compreender completamente, começou uma campanha sistemática para destruir a vida de Marina. Ele usou seus contatos para tentar fazê-la ser demitida não apenas do Le Jardin, mas de qualquer estabelecimento respeitável da cidade. Ligou para fornecedores, parceiros comerciais e até mesmo autoridades locais, exigindo que isolassem qualquer negócio que ousasse empregar a jovem. Paradoxalmente, a tentativa de vingança de Eduardo teve um efeito oposto ao esperado. A história da garçonete corajosa que enfrentou o milionário tirano se espalhou rapidamente pelas redes sociais e grupos de trabalhadores da região. Marina se tornou uma espécie de símbolo de resistência contra o abuso de poder, recebendo ofertas de emprego de estabelecimentos rivais e apoio financeiro de pessoas que haviam sido vítimas de Eduardo no passado. Enquanto isso, Eduardo começou a enfrentar um fenômeno que jamais havia experimentado: o isolamento social. Clientes do Le Jardin começaram a evitar o restaurante nas terças-feiras, não querendo presenciar novos episódios de humilhação. Seus próprios funcionários começaram a questionar suas ordens com mais frequência, inspirados pelo exemplo de coragem de Marina. Alguns até mesmo pediram demissão, preferindo a incerteza do desemprego à toxicidade do ambiente de trabalho. O evento também despertou memórias que Eduardo havia enterrado profundamente em sua consciência. Ele se lembrou de sua própria juventude, quando era apenas Eduardo da Silva, filho de um operário metalúrgico em São Bernardo do Campo. Recordou-se das humilhações que seu pai sofria dos patrões,
chegando em casa devastado e desabafando com a família sobre a injustiça do mundo. Eduardo havia jurado que nunca seria tratado daquela forma, mas no processo de construir seu império de poder, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava na juventude. Durante semanas, ele foi assombrado por pesadelos onde via o rosto desapontado de seu pai, que havia morrido de infarto aos 50 anos, provavelmente causado pelo estresse das condições de trabalho. Eduardo começou a questionar se toda sua riqueza e poder valiam a solidão absoluta em que vivia, cercado apenas por pessoas que o temiam ou adulavam por interesse. Marina, por sua vez, descobriu uma força interior que não sabia possuir. A experiência de enfrentar Eduardo a fez perceber que podia superar qualquer obstáculo através da coragem e determinação. Ela decidiu usar a notoriedade adquirida para algo positivo, organizando um grupo de apoio para trabalhadores que sofriam assédio moral e abuso de poder no ambiente profissional. A transformação. 3 meses após o confronto no Le Jardin, Eduardo Santana fazia sua caminhada matinal pelos jardins de sua mansão quando recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua vida. Era seu advogado pessoal, informando que Marina havia aberto uma organização não governamental dedicada a ajudar trabalhadores vítimas de abuso patronal e que ela estava oferecendo assistência legal gratuita para pessoas que quisessem processar empregadores abusivos. A ironia da situação não passou despercebida por Eduardo. A jovem que ele tentará destruir havia transformado o conflito em uma missão de vida, usando sua experiência para proteger outras pessoas de passarem pelo que Dona Carmen havia enfrentado. Mais impressionante ainda era o fato de que Marina estava conseguindo financiamento de empresários éticos da cidade, pessoas que haviam sido silenciosamente críticas dos métodos de Eduardo por anos. Naquela mesma tarde, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam. Ele dirigiu até a sede da ONG de Marina, um pequeno escritório em uma galeria comercial no centro de São Paulo. A jovem estava atendendo uma senhora idosa que havia sido demitida injustamente quando Eduardo entrou na sala. Marina o reconheceu imediatamente, mas manteve a compostura profissional, pedindo apenas que aguardasse alguns minutos até terminar o atendimento. Quando finalmente ficaram sozinhos, Eduardo fez algo que não fazia há décadas: pediu desculpas. Não foram desculpas superficiais ou estratégicas, mas um reconhecimento genuíno de que seu comportamento havia sido inaceitável e prejudicial não apenas para Marina e Carmen, mas para dezenas de outras pessoas ao longo dos anos. Ele contou sobre sua infância, sobre as humilhações que seu pai sofrerá e como havia se tornado o tipo de pessoa que mais desprezava. Marina ouviu atentamente, sem demonstrar nem perdão fácil nem rancor desnecessário. Ela explicou que seu objetivo nunca havia sido prejudicar Eduardo pessoalmente, mas sim criar um precedente de que pessoas com poder não poderiam abusar impunemente de funcionários indefesos. Ela também revelou que havia pesquisado sobre o passado de Eduardo e compreendia as origens de seu comportamento, embora isso não justificasse suas ações. O encontro resultou em uma parceria surpreendente. Eduardo se ofereceu para financiar a expansão da ONG de Marina, mas ela impôs condições rigorosas. Ele teria que participar pessoalmente das atividades da organização, conhecer as histórias das vítimas de abuso patronal e gradualmente reformar as práticas em suas próprias empresas. Marina não estava interessada em seu dinheiro apenas, mas em sua transformação genuína. Nos meses seguintes, Eduardo implementou mudanças radicais em seus negócios. Estabeleceu canais anônimos para denúncias de assédio, criou comitês de ética com participação de funcionários e começou a tratar negociações imobiliárias com transparência e respeito. Seus lucros diminuíram temporariamente, mas sua reputação começou a se reconstruir sobre bases mais sólidas. Marina conseguiu realizar seu sonho de cursar administração, financiada por uma bolsa de estudos que ela mesma criou através de sua ONG. Dona Carmen foi promovida a gerente assistente do Le Jardin e se tornou mentora de outros funcionários jovens. O restaurante implementou um código de conduta rigoroso para clientes
estabelecendo que desrespeito aos funcionários não seria tolerado, independentemente do poder econômico do cliente. A transformação de Eduardo não foi completa nem imediata, mas foi real. Ele descobriu que o respeito genuíno das pessoas era infinitamente mais valioso que o medo que havia cultivado durante décadas. Marina, por sua vez, aprendeu que a coragem individual pode desencadear mudanças sistêmicas quando combinada com determinação e propósito claro. A história terminou com ambos compreendendo que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar outros, mas da habilidade de elevá-los e criar oportunidades de crescimento mútuo. O que você achou dessa história impressionante? Já passou por alguma situação onde precisou ter coragem para enfrentar alguém poderoso? Conte nos comentários sua opinião sobre a atitude da Marina. Se essa história te emocionou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde contamos outra história igualmente impactante.